Gente, estou com uma presença incrível aqui agora, que a gente poderia ficar falando horas e horas. Pena que o tempo é curto, e agora a gente vai falar de um assunto muito pertinente sobre inteligência artificial. E aqui ao meu lado, então, o Acácio da Ergen, ele que é gerente de TI, né? Um universo maravilhoso. E eu quero começar, Acácio, te perguntando o seguinte: quando você percebeu que a inteligência artificial, ela faz parte aí do nosso dia a dia, isso já é realidade, não tem como voltar atrás. Em que momento a indústria percebeu isso? É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui com todos os nossos ouvintes, né? E essa é uma percepção crescente. Quando você falava de IA, quando você falava de prompt, como você falava em fazer perguntas e ter respostas, era um negócio interessante porque você descobriu que não sabia fazer perguntas. E aí você teve que aprender. Isolar o assunto, botar o sujeito na frase, contextualizar, e aí foi fazendo. A partir do momento que a IA se modernizou, que começou a entender em linguagens naturais e, principalmente, ela começou a conectar ideias, não ela por si só. Qual é o teu raciocínio? Como é que uma pessoa é dita como inteligente? Quando ela tem uma capacidade de conectar ideias diferentes. Porque você pode ser um grande especialista numa área, porém, se você não conectar, não inovar, não criar, não adianta tu ter esse conhecimento. Então, você começou a fazer perguntas e a IA começou a trazer informações de uma maneira muito rápida. Na minha época, a gente lia enciclopédias. Hoje a IA traz. Então, a partir do momento que ela começou a conectar ideias, a partir do momento que ela começou a sugerir e, principalmente, ela começou a conectar assuntos um pouco diferentes ou não estruturados. Por exemplo, você pode conectar a temperatura com o clima, com situações. A gente pode conectar, por exemplo, dentro da área do aço, dentro de uma indústria, quais são os fenômenos que estão relacionados? Temperatura de uma solda, temperatura ambiente, como é que você conecta isso? Então você começa a olhar os dados não estruturados e aumentando a tua linha de raciocínio, aumentando a tua visão, criando novas conexões neurais. A partir desse momento não volta mais. E isso já é uma realidade, não tem como voltar atrás. Não, né? Não tem. Porque hoje você pega uma planilha de dados, de qualquer dados. Você olha para ela e começa a tentar conectar informações. A partir do momento que você pede para IA, analisa e me vê os pontos de interseção, ou os pontos de convergência ou não, ela já te traz isso de uma maneira muito rápida. Trabalhos de 2, 3, 4 horas demoram 2, 3 minutos. Então que não facilita, tem... né, dentro da indústria ou dentro de qualquer empresa, o dia a dia também, né? O dia a dia. Facilita muito. E na tua visão, você que é gerente de TI dentro da indústria, onde você vê, até onde você vê que a IA pode chegar? Isso é infinito? Qual é a tua visão sobre a IA hoje? Você acha que vai chegar em um ponto estratégico? Bom, não temos mais para onde caminhar. Qual é a tua visão sobre a IA? Acho que a gente está em fases. Como eu falei, somos um bebezinho ainda? Somos um bebezinho. Na verdade, eu diria que recém-nascido, com algumas horas de vida. Nem dias nós temos. Porque, como eu falei, são perguntas e respostas, conexões, perguntas e respostas. Legal. Como eu já sou um pouquinho mais velho, eu entrei na TI com 14 anos. Na época a gente tinha uma guerra entre grandes computadores, chamávamos de mainframes, e na minha época tinha os PCs, personal computers, os pequenos computadores. Qual era a guerra da época? A turma do mainframe tinha todo um controle, toda uma gestão. E a gente começou com planilha, com pequenos programas e tal, e eles se sentiram invadidos e incomodados. E realmente a gente incomodava, porque o nosso tempo de resposta era maior, era mais rápido, era melhor e muito mais rápido. O que está acontecendo hoje?
As empresas, elas vão começar a criar pequenos aplicativos dentro das suas áreas. Então, o time de finanças, poxa, eu tenho essa necessidade. Se eu pedir para TI, demora 1 mês e meio para ter um orçamento. É caro, mas se eu tiver uma IA que gera um aplicativo que me resolve aquele problema, ela já vai começar a colocar no ar. E assim sucessivamente. Claro, no primeiro momento você tem sérios problemas. Acesso a dados, né? Você pode expor dados da companhia, então você tem que gerir isso. Mas você começa a gerar aplicativos no primeiro momento. No segundo momento, você começa a criar robustez entre esses aplicativos. Eles começam a conversar entre si. Daqui a pouco eles estão tomando decisão, sim. E não é decisão no sentido de tirar pessoas. Mas se um aplicativo tomou uma ação, essa ação encadeia outro aplicativo que encadeia outro. E assim você começa a encadear. Eu diria que é a próxima revolução. E principalmente uma outra questão. Quando você fala em escalar alguma coisa, geralmente isso está relacionado a software. Porque o que é escalar no software? Eu desenvolvo uma única vez, eu copio e colo. Simples. Mas nós estamos no momento que a IA pode escalar qualquer negócio. Porque eu posso montar uma estratégia de marketing de qualquer companhia, eu aplico a estratégia, eu meço, eu melhoro, eu aplico, eu meço, melhoro e aplico. Isso é um exemplo em marketing. E na financeira, e na industrial. Olha só que bacana. Se eu tiver um processo replicável, eu começo a medir as minhas ordens de produção, os meus tempos de processo, de uma maneira muito rápida, eu meço, eu entendo, eu melhoro, eu aplico. Então, essa escala, que era até então da área de informática, ela entra nas empresas de uma maneira que a gente nunca viu. Bem fluida, né? Fluida. A gente falou muito em conectividade. Como você vê essa conectividade, parcerias com outras indústrias dentro da inteligência artificial, essa parceria que as pessoas do Alto Vale, a indústria, têm a ganhar com a inteligência artificial? Eu acho que aí a palavra é colaboração. Porque troca de ideias também, mas né? Você vem no ponto, poxa, eu tenho um problema. Eu não estou conseguindo deslumbrar uma solução. Mas quando eu vou conversar com uma outra empresa, similar ou até não similar, eu começo a expor da maneira que eu resolvi, ele expõe a maneira que ele resolveu. Vamos dar um exemplo. A têxtil. A têxtil, ela tem um corte, ela corta as camisas, as calças, ela tem um processo de corte. Se você olhar a indústria de metal mecânica, ela também tem um processo de corte de chapa. Modelos. Então, por que elas não podem compartilhar a experiência de corte, reaproveitamento de retalho, otimização? Então ela pode. E a IA da mesma forma. Como é que você usa a IA na tua empresa? Poxa, eu uso dessa forma. Caramba, não pensei dessa forma. Vem a nossa primeira pergunta, conexão neural. Então nós estamos num momento que sozinhos nós não vamos conseguir. Inclusive, é um ponto que eu venho falando com alguns empresários para formar um grupo, no sentido de conversar, trocar experiência, expor não só os acertos, porque os acertos são importantes. Mas a gente aprende com os erros Mas também, os erros são muito importantes. É ali que nasce a solução, né? Porque o erro, no fundo, ele não é um erro. É um jeito que não deu certo para o meu objetivo inicial. Mas, de repente, daqui a um tempo, 2 tempos, aquele erro pode ser uma resposta. Então, esse grupo, essa união dos empresários é fundamental. Colaborar é fundamental nessa fase. Porque é o seguinte, há anos atrás era mais lento. Hoje é muito rápido. Um tsunami aconteceu num país, minutos depois nós estamos sabendo. E a IA, ela está nessa velocidade. Se você pega uma empresa de IA nativa, o planejamento estratégico dela não é de 1 ano, 2 anos, é de 3 meses.
Olha só. Porque ela tem que ser tão rápida ao ponto de em 3 meses se reinventar. E um ponto importante, que é uma coisa que o empresário não gosta. Não é o empresário, ninguém gosta. Nós como empresários, a gente tem que destruir o nosso produto no sentido benéfico e reconstruir um novo produto. Destruo e reconstruo. Quando falo produto, ideias, maneiras, jeitos de fazer isso. É uma constante. É uma constante. Então, agora, para finalizar, eu poderia ficar aqui falando contigo por horas sobre eu tenho certeza que eu aprenderia, que a gente aprenderia muito, né, sobre esse tema. Estou eu na minha empresa, na minha indústria, eu quero começar a trabalhar com IA, mas eu não sei por onde começar. Qual é o teu conselho? Como essa pessoa pode começar? Quando você tem muitas coisas para fazer, você procura uma. Como é que eu procuro uma? Se eu tenho uma corrente com 10 elos e vou tensionar essa corrente, onde é que ela vai estourar? No elo mais fraco. Então, toda a corrente é subordinada ao elo mais fraco. Na minha empresa, eu tenho que olhar os processos. Qual é o processo que é importante para minha empresa e não está performando? Marketing, vendas, produção, eu elejo e vou mergulhar. Não está funcionando? Vamos imaginar a produção. O planejamento não está funcionando. Trabalhar estratégia, então. Não está funcionando o planejamento de produção. Legal. Qual é a IA que é muito boa em planejamento? Em pegar dados, conciliar dados e mostrar. Então eu vou trabalhar naquela área até conseguir resolver. Eu trabalho na teoria das restrições. Qual é a restrição? Eu não começo a cavar um monte de buraquinho em um monte de lugar. Eu pego e cavo um poço até encontrar água. Resolvi, vou para o próximo. Porque uma IA, um princípio que é sustentável e eficiente para aquele problema, não necessariamente para outro. E não necessariamente 10, 20 IAs. Então você tem que cuidar um pouco, porque você mesmo fica sem norte. Você começa a ler 3, 4, 5 livros. Um fala que, às vezes eu brinco, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa. Se a gente lembrar um pouquinho de algumas reportagens, em alguma semana o ovo era bom, na semana seguinte o ovo era ruim. Uns dizem que carne de frango é bom, outros dizem que carne vermelha é ruim. É a história do café, né? O café faz bem, o café faz mal. O café de manhã é bom, o café à tarde é ruim. Meu Deus, né? Então, vamos decidir, gente, é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Né? Então, escolhe um problema, elege com base na sua dor, atua, aprofunda e resolve. Resolveu? Qual é o próximo? Porque o que acontece? A gente fala o seguinte, o gargalo, ele é itinerante. Claro que é. Nesse momento, ele está na produção, no nosso exemplo. A hora que a gente resolve produção, ele pode ir para a engenharia, ele pode ir para o comercial. Suponhamos que você não está conseguindo produzir, está conseguindo vender. O problema é a produção. A hora que você aumentou a produção, onde é que vai ter o gargalo? O comercial. Sim. E aí você vai. Então, o segredo é prioridade. Prioridade é restrição. O que mais te incomoda? Isso o empresário sabe rapidinho, porque é onde incomoda ele. Olhos clínicos, né? Então a gente conversou com a Cássio da Ergen, uma pequena conversa, como eu falei, porque a gente podia ficar aqui por horas e horas compartilhando aí do seu conhecimento. Obrigada, né? Eu agradeço a oportunidade e precisando, estou às ordens para ajudar no que for preciso. Da gente também, sinta-se sempre muito bem à vontade aqui no Fiesc SESI Senai. Obrigada. Muito obrigado.